A internet toda tá meio que focada no caso Diddy, só que eu quis falar sobre outras coisas aterrorizantes, tipo os backstages das séries dos anos 90, anos 2000, no caso as séries que eu sou apaixonada. Então, pra começar, olá, eu sou a Carolina, eu falo de livros, filmes e séries nas minhas redes sociais, principalmente de livros, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo, deixa um comentário, curte, enfim, faz todas essas coisas que ajudam, porque de fato ajuda muito o criador de conteúdo. Criador de conteúdo novo precisa de ajuda e engajamento, pelo amor de Deus, minha gente, vai curtindo, compartilha com os 2 amigos que seja, vai mandando que já faz uma grande diferença. E é isso. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o backstage de 5 séries que eu gostava muito, que é One Tree Hill, That's the 70 Show, Glee, e aí eu trouxe uma mais nova que é Euphoria, ou Euforia, porque tá difícil saber se vai sair uma nova temporada ou não, né? Então vamos conversar sobre isso aí. Pra quem nasceu nos anos 90 e alguma coisa, e nos anos 2000 tava 2010, estava ali na adolescência e apaixonada por séries de pessoas no colégio e aquela galerinha toda e todo aquele drama, provavelmente você assistiu One Tree Hill. Se você não assistiu, você fez errado, você nasceu errado, você fez sua juventude errada, porque One Tree Hill é perfeito, era uma das minhas séries favoritas da vida, até hoje eu guardo muito amor e muita nostalgia por essa série, porque realmente fez parte da minha personalidade por muito tempo. E One Tree Hill conta a história de 5 protagonistas, basicamente 5 protagonistas, que é a Hayley, o Nathan, o Lucas, a Brooke e a Peyton. Eles são os protagonistas principais, assim, durante a série toda. E tem alguns escândalos nessa galera aí. E aí eu vou começar falando por um que eu não sabia. Comecei a entender um pouco sobre esse caso agora, porque a Bethany Joy, que era quem fazia a Hayley, ela tá lançando agora um livro que fala um pouquinho sobre essa vida dela fora das telinhas, que era simplesmente ela participava de um culto e destruiu a carreira dela. Porque se você parar pra pensar, por que essa galera não continuou fazendo muita coisa? Porque em One Tree Hill mesmo, a gente pode ver que na época que tava tendo One Tree Hill, tinha um filme ou outro com a Sophia Bush e com o Chad Michael Murray, mas o resto do cast não teve muito destaque, não fez muitas coisas. E a Bethany Joy, ela também era cantora, e por que ela não seguiu em frente? A série era uma das séries mais famosas da época, então por que realmente ela não conseguiu furar aquela bolha? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Basicamente, durante os 10 anos que ela tava fazendo One Tree Hill, ela tava presa nessa seita, onde ela casou com um rapaz que participava dessa seita, e aí ele trouxe ela pra lá, e ela disse que o One Tree Hill, inclusive, meio que salvou a vida dela, porque como ela passava meio que 8, 9 meses da vida dela gravando One Tree Hill, longe dessa seita que ela participava, desse culto que ela participava, que era em Los Angeles, ela conseguia ver meio que o mundo de fora, né, entender um pouco, mas quando ela voltava, ela ficava completamente presa naquele cativeiro ali, onde as pessoas ficavam sempre dizendo a ela que ela deveria parar, que ela não deveria investir nisso, que ela tinha que ficar mais perto da família e de tudo mais, e ela começou, inclusive, nesse culto porque disseram que era um estudo bíblico, e passou a ser um pouco mais do que um estudo bíblico. Ela até fala numa entrevista atualmente que ela fez, falando que ela estava no auge da carreira dela, recebendo ofertas de grandes filmes e shows pra Broadway. Afinal de contas, como eu falei, ela era cantora também. Tudo para o que ela treinou, todos os meus sonhos de infância estavam se tornando realidade, e eu disse não para tudo, para poder ir morar com esse pequeno e remoto grupo de pessoas, convencida de que eu estava fazendo um nobre sacrifício espiritual. Essas pessoas formavam meio que um grupinho que dizia que ela não deveria sair daquele grupinho e parar de tentar essa carreira, sendo que era o sonho dela. Então ela acabou perdendo muitas oportunidades por conta disso. Ela fala também que as pessoas que trabalhavam em One Tree Hill, principalmente o cast, salvaram ela disso também, porque todo mundo meio que falava com ela: por que você tá num culto? O que é esse culto? E as pessoas ficavam perguntando e falando pra ela sair. Ela dizia que ela era muito teimosa na época, e isso também foi motivo pra ela não sair, mas que depois ela foi entendendo e meio que ajudou ela a conseguir estar saindo desse culto aí. Na minha pesquisa, eu não encontrei nada de muito fora do normal desse culto, de que poderiam fazer algum mal para outras pessoas, a não ser essa grande manipulação, que inclusive acabou com a carreira de uma das participantes desse culto, mas enfim, não achei nada de nenhum abuso, nem nada do tipo. Porém, ela já fez entrevistas que ela fala sobre os abusos que ela sofreu com o marido dela de pressão e de manipulação. Mas essas foram as grandes polêmicas meio que envolvendo ela. E aí, falando de abuso, a gente vai falar sobre a Hilarie Burton, que era a atriz que interpretava a Peyton Sawyer, e ela foi uma das grandes vozes quando as pessoas começaram a falar mais do criador da série, o Mark... Não vou conseguir falar o nome desse homem, gente, pelo amor de Deus.
O Mark é esse nome, esse diretor aí, e criador da série de One Tree Hill, que inclusive eu assistia vídeos de backstage, assistia entrevistas e eu achava que ele era um amor e, né, as pessoas enganam. Mas ele foi um grande manipulador, um grande homem tóxico que a gente descobriu com acusações de mais de 30 mulheres, porque no set de One Tree Hill foram 18 mulheres e depois ainda teve no set de The Royals, que era uma série que eu também adorava, que simplesmente parou no meio do nada, foi cancelada e eu não entendia porque. Agora eu sei o porquê. Tiveram mais umas 10, 20 mulheres também que acabaram falando sobre ele. A Hilarie Burton foi uma grande voz em toda essa acusação porque ela dizia, e várias pessoas ao redor diziam, que ele tinha uma certa obsessão por ela. Ele ligava pra ela 3 horas da manhã pra poder falar sobre a vida dele, sobre as mulheres que ele tava pegando, e queria ficar muito próximo dela, e ela falava, cara, eu não quero ser sua amiguinha, e até porque ele tinha uns comportamentos muito bizarros. Primeiro que quando você faz uma série, tem aquela parte de escolher o figurino, onde as atrizes entram em um camarim, elas tiram a foto de todas as roupas para o pessoal poder escolher qual é a roupa que elas vão usar em cada episódio, tudo direitinho. E o Mark simplesmente colecionava todas as fotos das atrizes usando ou lingerie ou roupa de banho, e ele tinha um quadro imenso que ele deixava no escritório dele. Gostou? Bacana, né? Parece interessante. Lembrando que era uma série de adolescentes. O elenco era basicamente de meninas de 20 e poucos anos. Então, doente, né? E ele era casado e tinha filha. Com ele também teve um caso muito sério que foi com a Daniel. Eu não sei como fala o nome dela, porque se escreve Daniel, né? Mas eu acho que é Daniel. A atriz que fazia a Rachel Gatina, que acabou, inclusive, se casando com o Jason Eccles, que é o Jim de Supernatural. Que casal bonito, atraente, eu gosto muito deles. E quando ela tava fazendo a série, ela ficou um período, ela ficou hospedada em um hotel, que ele simplesmente tentou arrombar, basicamente, a porta dela, foi pra porta dela, ficou batendo várias vezes na porta, dizendo que queria entrar e falar com ela, que o Jason Eccles teve que ir pra o hotel e passar uns dias lá dormindo com ela pra ela conseguir fazer a série, porque o homem tava tentando assediar ela, simples assim. Ele era um grande demônio, né? Então, quando começaram a sair, né, alguns statements falando sobre esses abusos dele, as pessoas começaram a perguntar, tipo, por que agora? Porque no meio do nada o povo começou a falar sobre isso. Mas a verdade é que a gente não para pra pensar, mas quando tá tendo uma série dessa, que inclusive One Tree Hill tem 9 temporadas, então foram 10 anos basicamente de série, se o criador do show, diretor, criador, o cara que criou aquilo tudo ali, se ele fosse indiciado, a quantidade de gente que ia perder emprego não tá na conta, né? Porque todo mundo ali dos bastidores, pode ser que a Sophia Bush ia perder a série, poxa, que chato pra ela, mas ao mesmo tempo Sophia Bush ganhou um monte de dinheiro em cima disso, e o cameraman que tava ali, será que ele ia conseguir, né, tá sustentando a família dele? Então as meninas, as pessoas que foram falar sobre, até deixaram muito claro sobre isso também, que não é tão fácil você expor esses abusos, não só porque é muito difícil das pessoas acreditarem, mas também porque tem uma equipe inteira ali por trás que você pode estar prejudicando. Eu vou ler uma partezinha que estava na carta, inclusive, que era uma carta falando sobre esses abusos que elas liberaram na imprensa. Muitas de nós fomos em vários graus manipuladas psicológica e emocionalmente. Mais de uma de nós ainda está em tratamento para estresse pós-traumático. Muitas de nós foram colocadas em posições desconfortáveis e tivemos que aprender rapidamente a lutar, às vezes fisicamente, porque ficou claro para nós que os supervisores da sala não eram os produtores que deveriam ser. E não foi uma, não foi duas, não foi 3 mulheres, como eu já disse. Só nos bastidores de One Tree Hill foram 18 mulheres que se juntaram para falar. Em The Royals foram mais, eu acho que foram 20, mas que foi, inclusive, um dos motivos de The Royals ter sido cancelada. Inclusive, a Hilarie Burton falou sobre isso, a Sophia Bush, a Hilarie Burton e a Bethany Joy, que tem um podcast que elas falam, elas revêem a série e aí ficam comentando, e elas falam sobre várias coisas, inclusive esse caso do Mark foi uma coisa que elas comentaram muito, e a Hilarie falou o quanto isso acabou prejudicando a carreira dela também, porque ela ficou vista como a chata que reclama de tudo, e ela acabou perdendo vários trabalhos, e como eu disse, ele era obcecado por ela, ele deve ter ficado com uma raiva ainda maior dela também, dela ter participado dessa exposição toda dos casos dele. E por mais que pareça que ele não tá mais fazendo nada, porque ele foi demitido do The Royals e de todos os outros projetos que ele tava fazendo na época que saíram essas cartas, muita gente ainda fala que ele continua trabalhando como ghostwriter, né, que é tipo, ele continua escrevendo séries, continua escrevendo episódios, roteirizando coisas, e ele não bota o nome dele, mas ele ganha dinheiro, ele continua sendo
sendo influente. Então ele tem muitos contatos que pode ter realmente feito ela não conseguir vários trabalhos, ela ter perdido várias oportunidades. E aí a gente vai passar pra Sophia Bush, já que a gente tá falando dela, que aí também já envolve um pouco do Chad e do James, que são os outros dois protagonistas masculinos da série, porque a Sophia namorou com os dois. E um dos relacionamentos mais amados nos anos 2010, por aí, era a Sophia Bush e o Chad Michael Murray, porque simplesmente eles eram uns fofos juntos, todo mundo adorava, todo mundo que assistia a série torcia, uma grande parte torcia pra Brooke e Lucas. Se você torcia pra Peyton e Lucas, eu não consigo compreender, mas eu entendo que tem uma grande fanbase também. E uma das coisas que aconteceu foi que ele pediu ela em casamento e eles casaram com 20 e poucos anos, e no podcast, depois até em outras entrevistas, a Sophia falou como esse casamento foi muito também de pressão de toda a produção de One Tree Hill, porque um casamento entre os atores protagonistas ia chamar muita atenção, as pessoas iam amar, as pessoas já shippavam esse casal, imagina eles casados na vida real. Então acabou sendo uma grande pressão que botaram em cima deles pra eles casarem, eles acabaram casando. E o queridão do Chad Michael Murray, ele na verdade traiu basicamente todas as mulheres que ele teve, e a Sophia Bush não se salvou. Enquanto eles estavam casados, ele tava fazendo o filme A Casa de Cera, que inclusive eu amo, e teve fofocas, e assim, é quase certo de que ele traiu ela com a Paris Hilton, que também era um nome muito grande na época, então meio que explodiu e eles acabaram terminando. Só mostra um pouco mais também do quanto o Mark era meio desgraçado, porque ele gostava de pegar casos reais, o que estava acontecendo na vida desses atores, pra conseguir botar na trama da série e eles sofrerem tudo de novo. Então, por exemplo, o Lucas traiu a Brooke e ela teve que fazer essas cenas todas, meio que isso acontecendo na vida dela. Não deve ter sido legal. E eu vou admitir que eu não sabia por muito tempo de que a Sophia tinha namorado também com o James, que é o ator que fazia o Nathan. Mas não foi nada que durou muito tempo, foram alguns meses. Mas de qualquer forma, nos Estados Unidos, onde eles viviam, era possível, por exemplo, quando eles estavam gravando na Carolina do Norte, você encontrar os queridos em algum bar, ou se pegando, ou brigando, gritando um pro lado do outro. Dizem as pessoas de que era isso mesmo, eles eram bem chamativos, ou na hora de se amar, ou na hora de se odiar. Mas foi um relacionamento que não durou muito tempo, mas eles continuaram amigos, até porque isso foram nas primeiras temporadas, e a série durou 8 anos, e eles continuaram amigos, e eles continuam se vendo em convenções e em todas essas coisas, e tá tudo bem, mas foi um relacionamento meio turbulentozinho que teve ali. De One Tree Hill eu vou passar agora pra falar um pouquinho de Sex and the City. Eu acho que quando a gente fala Sex and the City, todo mundo sabe que a gente vai falar sobre a Sarah Jessica Parker e a Kim Cattrall e a atriz Kim Cattrall, que era a Carrie e a Samantha de Sex and the City. Sex and the City foi uma série que, tipo assim, estourou de uma forma fora do normal, onde todos os adolescentes falavam que elas eram ou a Samantha, ou elas eram a Carrie, ou elas eram a Miranda, ou elas eram a Charlotte. E tipo assim, as adolescentes amavam, mas na verdade era uma série sobre mulheres mais velhas, de 30 pra 40 anos, então meio que conversava com todas as mulheres. Cachorros! E assim, quando a série começou, a Sarah Jessica Parker e a Cynthia, elas já eram amigas, que a Cynthia é a atriz que fazia a Miranda. E elas ficaram muito amigas também da Kirsten, que é a que faz a Charlotte. E elas começaram a morar juntas, então elas eram realmente muito um grupinho fechadinho ali. E enquanto a Kim, ela já era casada, ela morava com o marido, então ela meio que não andava tanto com as meninas, quanto que faziam já meio que esse grupinho fechado, fora das câmeras. E aí tinha alguns boatos de que as meninas eram meio que mean girls, que eram meio tóxicas assim com a Kim. Ao mesmo tempo que isso pode ser muito real, porque faz sentido, a Sarah Jessica Parker tem cara de ser uma menininha meio chata, mas no final das contas, se a gente parar pra pensar, todo mundo de Sex and the City voltou, todo mundo dos bastidores, todo o grande elenco principal voltou, todo mundo se fala, todo melhor amigo desde sempre, e a Kim sempre foi essa outsider aí, essa excluída. A gente não sabe se é porque ela era o problema ou se as pessoas excluíram ela. Eu acho que a gente nunca vai saber, porque tem esses dois lados da história e o que é real a gente nunca vai descobrir. Vamos meio que entender um pouquinho de como que funcionou isso. Quando começou a série, eu acho que todo mundo consegue meio que entender que a série foi feita pra Carrie ser a principal. Afinal de contas, ela que narrava. Quando você vê a introdução da série, é só a Sarah Jessica Parker, né?
a Carrie se molhando lá, que o Buzuki passa com a foto dela. Então meio que ela era a principal da série. Só com o desenvolver da série, vamos combinar que a maioria das pessoas gostavam mais da Samantha. Ela era a personagem mais interessante, pelo menos pra mim ela é. E a Sarah Jessica Parker era a que ganhava mais. E no início da série, a atriz Kim Cattrall, ela já era mais conhecida. Ela fazia mais trabalhos de drama, ela era mais reconhecida, então não tinha muito o porquê dela não tá ganhando tanto quanto a Sarah Jessica Parker, mas era meio que a Sarah Jessica Parker é a protagonista. Então meio que tinham esses boatos de que a Kim não gostava da Sarah Jessica Parker porque a Sarah Jessica Parker ganhava mais, como se fosse uma certa inveja ali. E aí tudo começou a ficar mais estranho porque a série, ela acabou depois de um tempo, 6 temporadas, eu quero dizer que Sex and the City teve. E foram 6 temporadas de Sex and the City, e depois a gente teve 2 filmes, que na verdade eram pra ser 3, só que não rolou o terceiro. O que aconteceu? Desde o primeiro filme, meio que pra Kim fechar de que ela ia fazer o filme, foi uma conversa muito longa, foi um papo assim de tempos pra ela poder aceitar fazer, e meio que muita gente já falava que era porque ela e a Sarah Jessica Parker não se gostavam. E PS, eu acho que depois da segunda ou da terceira temporada, a Sarah Jessica Parker virou produtora da série. Então ela era muito envolvida com a série mesmo, assim, muito mesmo. Então não gostar da Sarah Jessica Parker era meio que como que você vai fazer as coisas dentro da série, se a série é basicamente dela. Mas enfim, do lado da Kim fala que não foi muito por causa de que ela não gostava da Sarah Jessica Parker, ou porque ela tava ganhando menos, não estavam querendo oferecer o dinheiro que ela queria, mas porque a Kim tava passando por um momento muito difícil, que inclusive o pai dela estava muito doente, ela tinha acabado de se divorciar, então de fato tava passando por um momento mais difícil da vida dela, e ela não estava muito afim de fazer o filme. Mas aí eles acabaram chegando num acordo, todo mundo acertou tudo que precisava acertar, o filme foi feito, inclusive nessa época saíram entrevistas da Kim e da Sarah Jessica Parker falando que, eu não sei porque esses babados, a gente se ama. Que inclusive muito estranho isso tudo, porque quando a Kim Cattrall ganhou o Emmy, ou foi o Globo de Ouro? Quando a Kim ganhou o Globo de Ouro em 2003 por Sex and the City, ela agradeceu as 3 meninas, falando que amava muito elas e que eram irmãs e tudo mais, então é estranho. Mas enfim, caso foi de que foi feito esse primeiro filme. Depois, quando teve o segundo filme, também teve meio que uma demora ali pra ela aceitar, assinar o papel, né? Mas ela foi e fez o segundo filme. Mas as pessoas já dizem que ela e a Sarah Jessica Parker já nem se falavam mais nos bastidores. E aí, em 2017, meio que tava todo mundo falando sobre esse terceiro filme. E a Sarah Jessica Parker acabou dando uma entrevista dizendo que não vai ter esse terceiro filme. O que é muito triste, porque a gente encontrou uma história perfeita que as pessoas iam super se identificar, mas vai acabar que não vai acontecer. Não disse muito o porquê, mas depois meio que ficou implícito que era porque a Kim não queria fazer o terceiro filme. E aí, obviamente, as pessoas são muito gente boa, fã, é um bicho bacana quando é pra ser bacana e é um bicho demoníaco quando é pra ser demoníaco. Que aí a Kim Cattrall no dia seguinte acordou e meio que as redes sociais dela estavam lotadas de fãs falando por que você está fazendo isso comigo, porque é pessoal, né, não fazer um filme, o terceiro filme de Sex and the City. E aí ela falou, gente, desde o primeiro filme eu disse que eu não queria fazer o terceiro filme, então eu não tô entendendo porque essa culpa toda é em cima de mim, eu fiz 2 filmes que eu não queria fazer, e aí ela meio que deixou ali claro que sim. Ela e a Sarah Jessica Parker tinham um desentendimento e ela não queria fazer. Ela falou que a única coisa que mantinham elas todas conectadas ainda era a série, e a série acabou, então ela gostaria de ser excluída dessa narrativa toda. Com licença, dei muitos anos da minha vida pra vocês, fãs, adoro o projeto, mas assim, aparentemente o bastidor da série não fazia bem pra Kim e paciência, né, gente? Só que a gente ficou realmente entendendo que elas se odiavam porque em 2018 o irmão da Kim Cattrall faleceu. E a Sarah Jessica Parker foi e fez um post, né, dizendo que se lamentava muito por tudo aquilo, em referência ao irmão da Kim. E a Kim respondeu com um pouco de raiva no coração, de tipo assim, por que você está falando comigo, com a minha família, não se dirija a nós, você nunca gostou da gente e tudo mais. E aí, minha gente, problema. Nessa postagem que a Kim fez, ela falou assim, vou botar aqui só pra vocês terem noção do pouquinho de raiva que essa moça estava sentindo nessa hora. Não preciso do seu amor, do seu apoio nesse momento trágico, Sarah Jessica Parker. Minha mãe me perguntou hoje, quando a Sarah Jessica Parker, essa hipócrita, vai te deixar em paz? Seu contato contínuo é um lembrete doloroso de o quanto cruel você realmente era na época e agora. Deixe-me ser bem clara, se já não fui antes. Você não é minha família, você não é minha amiga. Então escrevo para te dizer pela última vez, para deixar de explorar nossa tragédia como forma de restaurar sua imagem de boa moça. Eu acho que elas não se gostam.
A Sarah Jessica Parker, ela tem cara de ser insuportável, tem cara de ser insuportável. Na minha opinião, né, o que é que eu acredito, eu acho que ela que era chata mesmo. A Kim também não deve ser muito legal, mas eu acho que ela deve ter sido meio tóxica, meio mean girl com ela mesma. Mas uma coisa que a gente não pode negar é que a Sarah Jessica Parker tem um time de RP, de relações públicas, assim, que... Irmãos, parabéns, porque eles são fantásticos, porque ela sempre dá uma resposta, tipo assim, ela tem todo o direito de responder o que ela quiser. A equipe Sex and the City ama a personagem Samantha e tudo mais. E aí, quando lançou o reboot, né, agora... Faz quantos anos, gente? 3 anos já? Não sei. Em Just Like That, que eu gosto também, é a série meio que com continuação de Sex and the City. A gente teve o pequeno detalhe de que a Samantha não voltou. Voltou todo mundo, menos a Samantha. E a Kim Cattrall disse que ela descobriu junto com todo mundo de que ia estar tendo esse reboot, porque ela não fazia a mínima ideia. Ninguém chegou a entrar em contato com ela, o que... Por que ela ia querer que alguém entrasse em contato, eu não sei, já que ela deixou muito claro que ela não queria fazer parte dessa narrativa. Então... Acho que foi uma carta meio de vítima que ela jogou ali, mas enfim. E o que ela disse foi que a série era basicamente o que seria o terceiro filme. A trama principal era basicamente o que seria o terceiro filme. Que ela botou meio que um shadezinho, uma indireta dizendo: esse é o nível de criatividade que eles estão trazendo pra vocês nessa série. Mas assim, pô, se a ideia era boa, qual é o problema de resgatar essa ideia, já que ela acabou não saindo do papel? O que a Kim disse é que a história da Samantha não seria nem tão interessante, porque a ideia era meio que o filho da Miranda começasse a mandar nudes pra Samantha e ia ter que desenvolver isso daí e realmente seria meio creepy, mas... porque os fãs são muito dedicados, muito apaixonados, eles pediram muito que a Samantha entrasse, né, nessa série, que ela acabou de fato fazendo uma participação. Quando foi anunciado, as pessoas entraram em surto, né, e acharam que ela ia entrar pra série, né, o que desde o começo foi anunciado que era uma participação, mas as pessoas são malucas, e simplesmente foi gravado em um local que não tava com mais ninguém. Ela foi gravada dentro de um carro, numa ligação, de uma chamada de ligação com a Carrie, a Samantha e a Carrie estavam fazendo uma chamada de ligação e, tipo assim, elas não aparecem no mesmo estúdio, ela não teve contato com nenhuma das outras atrizes, então esse babado ainda continua. Acho que elas ainda se odeiam, porque elas nem se falaram. Uma coisa que é de ficar realmente pensando de quem é a mais chata dessas todas, é que quando teve uma entrevista com aquele ator que fazia o modelo, o ator que fazia o Smith, que era meio que o caso romântico da Samantha no final e nos filmes, ele fez uma entrevista e meio que ele deixou claro de que ele era a time Sarah Jessica Parker. Ele era um dos personagens que mais tinha tempo de tela com a Samantha, então ele viveu muito tempo com a Kim Cattrall ali, né, nos bastidores. Então se ele é time Sarah Jessica Parker, não sei. Acho que, na verdade, dentro desses bastidores eram todos insuportáveis. E aí a gente tem um pequeno caso também dos bastidores de Sex and the City que não é tão agradável, que é o nosso nada querido Mr. Big, o Chris North. Ele foi acusado por 2 mulheres e ele acabou dizendo que, na verdade, foi tudo consensual e que ele negou todas as acusações, mas que as protagonistas de Sex and the City acabaram apoiando as mulheres que acusaram ele. Tanto a Sarah Jessica Parker, quanto a Christine Davis, quanto a Cynthia Nixon, todas elas apoiaram as vítimas. Então, o quanto esse homem deve ser bom, eu acho que não é muito. Até porque, na defesa dele, né, na entrevista que ele foi falar sobre isso, ele falou que de fato ele traiu a mulher dele, mas que traição não é um crime. Que tipo de pessoa esse povo não tem equipe por trás, né, pra poder dizer o que é pra ele falar, porque realmente achar que esse é um comentário que vai deixar ele com uma imagem boa, é difícil de acreditar que realmente uma pessoa pensa assim. Mas assim, gente, ele até hoje ainda tá casado com a mulher dele, então não sei, não há muito sobre esse caso, só pra realmente dizer que ele provavelmente não é uma boa pessoa. Passando de Sex and the City, vamos falar de Glee, porque é ali que tá realmente um bastidor meio que amaldiçoado, né, minha gente? Porque tem o que falar de basicamente todos os protagonistas. Pra começar, a gente tem que parar pra pensar o quanto esses adolescentes, esses jovens, eram sobrecarregados, né? Que eles não só faziam
todo o treino da série, todas as gravações, mas eles tinham que fazer o treino de voz, eles tinham que fazer aulas de voz, eles tinham que gravar todas as músicas em estúdio, eles tinham que entrar em turnê, então eles não paravam, acabou de gravar a série e ia fazer turnê, aí acabou de gravar a turnê, vai gravar um álbum novo, vai gravar a série, vai entrar em ensaio, então tipo assim, eles não paravam. E se a gente parar pra ver, a maioria, se não quase todos, porque a Lea Michele já era meio que conhecida ali no meio da Broadway, mas a maioria dos atores, eles não eram conhecidos pelo grande público. Então eram jovens que não tinham fama, que no meio do nada tiveram um mundo nos pés deles, porque Glee foi um estouro fora do normal. E aí a gente tem alguns casos com esses atores que acabaram deixando os bastidores de Glee um pouco mais aterrorizante, vamos dizer assim. Pra começar, o Chris Colfer, que é o ator que interpretava o Kurt, que é um dos meus personagens favoritos de Glee, disse que quando saiu a série ele ainda não tinha se assumido, né? E que ele acabou sendo assumido por uma jornalista que tava fazendo entrevistas e ele acabou fazendo uma entrevista falando sobre o Kurt, sobre o personagem dele, sobre as coisas da série, e quando saiu a entrevista, a jornalista meio que botou que o Chris Colfer é esse ator que tem muito orgulho da sua sexualidade e ele ainda nem tinha se assumido aos 19 anos, nem pra família dele. Então, imagine se ser assumido em público assim pra todo mundo, antes mesmo da sua família saber. Isso já causou, né, um pouquinho de desconforto para o Chris, mas uma coisa que eu acho que foi um pouquinho pior foi que ele tinha um namorado na época que tava tendo Glee, e como os fãs de Glee eram um pouco apaixonados demais pela arte de Glee, eles achavam que eles tinham algum direito na vida dos atores, né? E o Chris Colfer, ele tava namorando, ele tinha um namorado, só que na série ele namorava com o Blaine, né? Quem assistiu a série sabe que era um casal muito fofo, todo mundo gostava. Mas assim, os fãs começaram a achar que ele deveria namorar com o Darren Criss, que era o ator que fazia o Blaine. Ele não deveria namorar com outra pessoa. Afinal de contas, a vida pessoal dele é algo que os fãs podem ter direito de estar opinando, né? E aí, simplesmente, eles começaram a mandar e-mails, milhões de e-mails pra esse namorado do Chris Colfer, ameaçando, mandaram mensagens pra sogra dele e simplesmente tentaram demitir o moço lá do trabalho dele, tirar o trabalho do menino porque ele tava namorando com o Chris Colfer. Tipo assim, por que fã assim existe? E aí o Chris Colfer até brinca em várias entrevistas de que ele tem trauma pós-Glee, porque realmente não deve ter sido nada fácil. Além de ter vivido tudo com aqueles queridos de elenco que são um tanto polêmicos. E aí a gente pode começar a falar da Lea Michele. Nossa querida Rachel, a personagem, acho que é a grande protagonista de Glee, né? Meio que o grande foco de Glee por muito tempo foi a Rachel, se não a série toda. Ela é descrita basicamente como um pesadelo nos bastidores por várias e várias e várias pessoas. Claro que tem umas coisas que as pessoas falam, que as pessoas inventam, de como, por exemplo, a Lea Michele não sabe ler, que não faz nem sentido, né? Porque existe esse tipo de boato. Não sei. Mas alguns boatos, eles se tornam um pouco mais fáceis de acreditar quando tem várias pessoas falando a mesma coisa. Como, por exemplo, de que ela é uma pessoa bastante racista. E muita gente já falou o quanto ela era tóxica com as pessoas, e especialmente quando tinha uma pessoa preta no elenco ou nos bastidores, qualquer pessoa que tava lá, ela tratava de uma forma um pouco diferente. O que, pra mim, isso parece ser racista. Inclusive a Amber Riley e a Heather Morris, que é a Mercedes, e a Brittany já falaram publicamente o quanto era difícil trabalhar com a Lea Michele. E a Melissa também, que fazia a nova Rachel lá na outra, ela também já curtiu alguns tweets que falavam mal da Lea Michele. Então, tipo assim, acho que as pessoas não eram muito fã dela. A Abigail, que fazia Scream Queens com ela, também já curtiu alguns tweets e já meio que deixou claro que ela não gosta muito da Lea Michele também. Então, meio que assim, eu acho que a Lea Michele teve muito sucesso porque ela era a favoritinha de Ryan Murphy, porque as pessoas ao redor dela não gostavam muito dela. A única coisa que me faz realmente ficar triste com essa história, porque realmente eu não sou muito fã da Lea Michele, é porque o Corey namorava com ela e porque o Jonathan, que é o ator que fazia o Jesse, até hoje é um dos melhores amigos dela, porque ele parece ser tão legal, e aí eu não gosto quando essas coisas acontecem, porque eu quero acreditar que a celebridade é um amor, entendeu? E eu acho que ele não é, então, já que ele é melhor amigo dela. E já que falamos de Lea Michele e o Corey, vamos falar sobre o Corey, né? Que é uma grande tristeza e uma grande tragédia. Uma das grandes tragédias que a gente teve no elenco de Glee. O Corey, que era o ator que interpretava o Finn, ele sempre foi um adolescente assim que tinha certos problemas com dependência química, né?
Ele era um ator canadense, ele tinha um certo sucessinho, e quando começou Glee, realmente a vida dele mudou completamente. E foi meio difícil de lidar com isso, obviamente. Para uma pessoa que tem já um certo problema, né, com abuso a substâncias químicas, é algo que traz um pouco de depressão, que traz um pouco de ansiedade, de desespero. E ele nunca conseguiu lidar muito bem com essa coisa da fama. E aí ele tinha esse problema e acabou indo pra uma rehab uma vez pra tentar realmente acabar com todo esse vício. E ele fez realmente o tratamento todo. Acho que foi um programa de 90 dias que ele participou. E logo depois desse programa ele acabou indo tirar meio que as férias. Ele tava fazendo, na verdade, um projeto no Canadá. E ele acabou voltando a usar drogas, só que o problema foi como ele tinha acabado de passar por esse programa, o corpo dele não estava mais aguentando essa quantidade toda de droga que ele estava usando. Ele acabou tendo uma overdose acidental e falecendo. Outra tragédia nesse elenco, que a gente acabou tendo outra grande perda, foi a Naya Rivera, que fazia Santana, que simplesmente era uma das melhores personagens, é uma das personagens mais amada pela internet, principalmente pela comunidade queer, porque foi uma grande representação. Naquela época a gente não tinha tanta representação assim, e ela e a Brittany ser um casal lésbico numa série de high school foi realmente algo muito diferencial. E o que aconteceu foi que ela acabou em umas férias indo passear de barco com o filho dela em um laguinho, só que acontece que nesse laguinho já tinham algumas pessoas morrido pelo mesmo motivo, que é o que? Tinha meio que uma correnteza ali que ela acabou saindo. A família toda dela disse que ela sempre foi uma ótima nadadora, então ela sabia nadar, mas ela saiu pra tomar um banho ali e não conseguiu voltar por conta da correnteza. E a última coisa que a gente acha que ela conseguiu fazer foi de fato colocar o filho dela de volta no barquinho, porque o filho dela foi encontrado depois de algumas horas que todo mundo tinha notado que ela não tinha voltado. Ele foi encontrado sozinho lá no barquinho, dormindo. Então, o trauma dessa criança não tá escrito, e realmente o trauma de todos nós que amavam Glee e que amavam essa atriz é difícil até hoje de conseguir entender. Uma das coisas que é mais desesperadoras pra gente também, que é fã da série, é que depois que ela sumiu, né, não encontraram o corpo dela, ficou por muito tempo gente procurando. A atriz que fazia a Brittany, que é a Heather Morris, ela fez vários grupos de busca, ela foi até o local e fez realmente muito pra tentar achar o corpo da Naya. E quando acharam foi exatamente no dia que fazia alguns anos de que o Corey Monteith tinha morrido. Então meio que foram 2 mortes do elenco de Glee na mesma data, só com anos de separação, o que é mais triste. E outra perda que a gente teve foi um pouco mais difícil de entender, porque muita gente adorava o Puck. Eu, inclusive, era tão fã do personagem que um dos meus ursinhos de pelúcia se chamava Noah, por causa de Noah Puckerman. E o Mark Selling, que era esse ator que fazia o Puck, ele foi condenado à prisão porque ele tinha posse de infantil na casa dele. Inclusive, quando os policiais entraram na casa dele pra prender ele, eles encontraram ele tentando destruir evidências. Ele namorou, inclusive, a Naya, eu não sabia disso, ele namorou por 3 anos, ele traiu ela e ele dizia, enquanto ele tava namorando com ela, ele dizia nas entrevistas que ele tava solteiro. Então, assim, ele não deve ter sido um rapaz muito de bom caráter. Uma das namoradas dele, a Graziella, também, ela chegou a processá-lo por dizer que ele tinha abusado dela. Mas o que realmente acabou fazendo ele ser preso foi ele ter a posse de infantil dentro da casa dele. E a gente sabe que dentro da prisão a galera não é muito fã, né, de quem comete qualquer ato parecido, que chegue perto com... Então o querido acabou indo de arrasta pra cima por vontade própria. Então, assim, foi uma decisão dele de ir de arrasta pra cima. O que, como eu disse, é um pouco mais difícil de engolir, porque a gente gostava muito do personagem, a gente queria muito acreditar que o ator que estava interpretando também era uma boa pessoa, até porque o personagem Noah Puckerman, ele meio que era um bad boy, mas que na verdade ele tinha um bom coração, ele era um amusão, e a gente queria que ele fosse esse amusão também, mas ele não era, e a gente tem que aceitar isso, e ele ainda ir de arrasta pra cima é muito difícil. Então, sim, de fato, o elenco de Glee foi um elenco um tanto amaldiçoado, se assim podemos dizer. E tem muitos outros casos que a gente pode trazer aqui também, mas aí eu ia ficar 5 horas falando só sobre Glee, porque realmente
muito difícil aquele bastidor ali. E eu preciso passar pra falar de That's the 70 Show, que eu acho que talvez seja o pior de todos esses bastidores. Bem, That's the 70 Show, a gente tinha um elenco ali que tinha como protagonistas 5 jovens, que era o queridão Ashton Kutcher, que fazia o Michael, o Wilder Valderrama, que fazia o Fez, o Danny Masterson, que fazia o Hyde, a Laura Prepon, que fazia a Donna, e a Mila Kunis, que fazia a Jack. E o Topher Grace, que fazia o Eric. Então são 6, na verdade, porque eram 4 meninos. 4 meninos? 1, 2, 3, 4, isso mesmo. 4 meninos e 2 meninas. E se a gente for parar para pensar ali, quando tava rolando a série, todo mundo falava que o Eric, ele não era muito amigo, ele era meio que excluído da galera ali nos bastidores, né? Ele não andava com o pessoal, porque os atores, o elenco principal, virou realmente um grupo de amigos muito junto, né? Eles passavam eventos de Natal junto, tipo, eles eram muito colados mesmo, mas o Eric nunca foi muito de boas assim com ninguém, e todo mundo achava que ele era o chato. Mas se parar pra pensar hoje em dia, na verdade ele era só uma pessoa de bom caráter mesmo, porque pra andar com aquela galera não dá pra ser uma pessoa boa. Vamos lá desvendar o porquê disso. Vamos começar falando do Wilmer Valderrama, porque assim, o queridão, eu tenho uma grande raiva dele, porque eu sou muito fã de Demi Lovato, eu sou muito fã de Lindsay Lohan, e a história que eu tenho pra contar aqui é envolvendo as duas. O intérprete do Fez, ele era um ator que ele gostava de namorar com meninas mais jovens que ele, mas bem mais jovens que ele e menores de idade, né? Então, tanto com a Lindsay Lohan foi assim, quanto com a Demi Lovato. Elas tinham 16, 17 anos, começaram a namorar com ele, e ele esperava ali, dizia meio que eles eram só amigos, e assim que as meninas tinham 18 anos, eles acabavam começando a namorar. Que coisa, né? Tipo assim, no dia, inclusive Demi Lovato foi no dia do aniversário dela, saíram fotos dele se beijando. E aí eu sei que, não se pode medir amor dos outros. Meu Deus do céu, ele era mais velho. Vai ter gente que pode dizer que meu pai é 20 anos mais velho que minha mãe, ou qualquer coisa do tipo, que cada relação é cada relação. Mas o que a gente pode ver nas histórias é que realmente ele era uma pessoa manipuladora que gostava de namorar com meninas mais novas porque era mais fácil de manipular. Inclusive, as duas são meninas, caso vocês não tenham parado pra fazer esse link aí, tanto Lindsay Lohan quanto Demi Lovato são meninas jovens na indústria que sofreram muito por conta de abusos químicos, né, que tiveram vários problemas, várias polêmicas, e ele tava ali juntinho com elas, exatamente nessa época que tinha várias polêmicas dela. Então ele era aquele tipo de moço que apoiava, né, todas essas atitudes mais abusivas que tinha, né, na vida dessas meninas com abuso de substâncias químicas, e ele era realmente uma pessoa tóxica. A gente pode ver muito disso na música da Demi Lovato, 29, que quem ainda não ouviu, eu convido a parar para ler um pouquinho a letra dessa música. Inclusive, vamos ler juntos aqui. Eu vou abrir aqui pra gente ler. A Demi Lovato fez um álbum ano passado, ano retrasado, que era um álbum mais rock, e aí ela tinha umas músicas assim um pouquinho mais revoltadas, e aí a gente encontra essa música 29, que é uma música que deixa um pouco claro que era sobre esse ex-namorado dela, que é o querido Wilmer Valderrama. E na música ela diz: finalmente 29, engraçado, a mesma idade que você tinha na época. Eu acho que era um sonho de adolescente, apenas uma fantasia, mas era a sua ou era a minha? 17, 29. Ela tinha 17 anos e ele tinha 29 anos. Dois altos, gente. Eu tenho 30 anos e eu não consigo nem imaginar como alguém na minha idade acha uma criança de 17 anos atraente. São crianças. Adolescente é pior do que conviver com criança, porque adolescente é irritante. Imagine ter um relacionamento com um adolescente de 17 anos, você com a cabeça de 30. Desesperador. Em outra parte ela fala: finalmente 29, 17 nunca passaria na minha cabeça. E é legal esse final da música, porque no início ela falava era seu sonho ou o meu, e nesse final ela fala: eu achava que era um sonho de adolescente, eu achava que era uma fantasia, mas era a sua, não era a minha. Porque claro, uma criança de 17 anos, uma jovem de 17 anos, naquela época talvez ela não entendesse. É muito normal isso, quando você é mais jovem, você namorar uma pessoa mais velha, é super legal, a gente acha o máximo. Até porque a responsabilidade desse relacionamento aí tem que ser da pessoa mais velha, ela que entende que ela tá ali manipulando uma criança, né? E aí a Demi Lovato chegar a esse momento de realmente entender que não foi culpa dela namorar um cara mais velho que
apoiava coisas erradas na vida dela. Eu, como fã, fiquei muito feliz com essa música. Eu ouço várias vezes no dia, eu fico gritando no carro e com raiva dele. E é isso. E quando eu descobri que ele também namorou com a Lindsay Lohan e fez a mesma coisa, aí é mais motivo pra eu odiar ele. Mas tá achando pouco? A gente pode falar então do Danny Masterson, que é o grande problemático ali desse bastidor, mas que leva todo mundo junto, que eu preciso explicar o caso dele pra poder falar dos outros também. O que acontece? O Danny Masterson, ele era um ator que meio que cresceu na cientologia, que é uma religião, um culto, uma seita, eu não sei como que se denomina isso aí, mas que é um tanto problemática, né? A gente sabe disso. E o que aconteceu? O querido, ele foi processado por 3 mulheres diferentes por conta de sexual. Desses 3 casos, ele foi acusado de 2, ele foi acusado culpado de 2 e ele acabou sendo preso por conta disso. Na cientologia, eles meio que encorajam você a não procurar pessoas de fora da cientologia para outras coisas para coisas mais graves, como, por exemplo, processar as pessoas. Se tem algum crime, alguma coisa, você fala com a galera da igreja, que eles vão resolver ali. Tá ligado? Não fala com o povo de fora, não vai até a polícia e processa. E o querido Danny Masterson, ele talvez seja uma pessoa muito inteligente, porque ele abusou de meninas que estavam na cientologia também. Então, por muito tempo, elas tentaram resolver dentro da religião ali. E elas ficaram um tanto revoltadas, que não teve basicamente nada, porque ele é de uma família muito influente na cientologia e acabou não dando em nada. Inclusive, uma das vítimas fala que ela teve uma reunião, né, com ele, que a religião meio que fez essa reunião pra ele pedir desculpa, e ele debochou basicamente dela, pedindo desculpa, mas uma desculpa bem debochada, e que eles queriam que ficasse por isso aí mesmo. Uma coisa bem chata da cientologia é que se você acaba cometendo esse crime aí de falar pra fora da galera, você é meio que excomungada dessa religião e sua família acaba não podendo falar com você, você não pode falar com mais ninguém de dentro da cientologia, e as 3 meninas tiveram que realmente deixar tudo de lado pra poder realmente fazer esse processo. Isso acabou sendo um pouco aterrorizante pro resto do elenco também, porque assim, a Laura Prepon, que é a atriz que fazia a dona, ela tinha um envolvimento muito grande com o Danny Masterson, porque por 10 anos ela se relacionou com o irmão do Danny Masterson. Inclusive, ela entrou pra cientologia por conta do Danny Masterson e do irmão dele. Então ela tava nessa religião aí também, e ela ficou sabendo dessas meninas que estavam processando ele, e uma das meninas que foram abusadas até contaram de que ela foi meio que chantageada pela Laura, falando que não era pra ela procurar ninguém fora da religião, que ia acabar com a vida dela, que ela não ia poder falar com a família e tudo mais, que era pra ela pensar sobre isso, meio que fazendo uma chantagem pra menina não processar o Danny. Então, a gente não pode dizer que a Laura Prepon também é uma pessoa muito boa. Por mais que hoje em dia ela tenha saído da cientologia, ela tenha largado essa religião e se separado, a gente não sabe muito, né, se ela, como que vive, como é que é a vida dela hoje em dia, mas ela meio que apoiou o Danny Masterson nisso tudo, então não deve ser uma pessoa de bom caráter também. A Mila Kunis e o Ashton Kutcher talvez seja um pouco pior, porque eles escreveram cartas de caráter pra diminuir a sentença dele, basicamente. Então, mesmo depois de que já tinha sido decretado de que ele era culpado, a família do Danny Masterson procurou o Ashton Kutcher e a Mila Kunis, e eles fizeram uma carta dizendo que eles confiam muito no Danny, que ele não é essa pessoa, e que basicamente eles confiam no Danny com as filhas pequenas dele, e de que ele é um grande irmãozão pra eles, e essas cartas de caráter são feitas pra o juiz meio que ter pena da pessoa e dar uma pena menor. O que, no caso, para atores que uma grande parte da vida deles são todas as caridades e as coisas que eles fazem, e eles têm um programa, uma caridade que é para pessoas que sofreram sexual, e eles fazerem uma carta defendendo um cara que foi culpado já, ele já tinha sido declarado culpado, mesmo depois disso tudo, eles fizeram essa carta de caráter pra dizer que ele era bonzinho. Por favor, não deixe o moço na prisão, porque coitado dos filhos dele crescerem sem ele. Realmente, coitado dos filhos dele crescerem sem um pai, mas sem esse pai eu acho que na verdade é bom pros filhos dele, né? Mas não para por aí. Depois desses 3 casos, vieram outras 17 mulheres pra dizer que eram vítimas dele também. Então, assim, né, não deve ser uma boa pessoa. E aí o Ashton Kutcher também piora um pouco a situação dele, porque o Ashton Kutcher, ele passou por uma coisa meio estranha. Quando tava no começo do sucesso de Dead The 70 Show, ele namorava com uma menina desconhecida, até ela não era famosa, que ele foi pra casa dela buscar ela pra uma festa, e aí quando ele chegou lá,
ele disse que ele encontrou uma mancha de vinho no chão. Ele bateu na porta, tentou falar com ela, não atendeu. Ele pensou, bem, estou muito atrasado, ela deve ter ficado com raiva de mim e não quer ir mais pra festa comigo. E ele foi pra essa festa e depois a gente acabou descobrindo que ela não atendeu a porta porque ela foi assassinada por um serial killer. E eu não estou aqui pra poder dizer pra você que o Ashton Kutcher é um serial killer. Mas o que acontece é que depois a gente foi entendendo nessas investigações todas que o Ashton Kutcher, na verdade, muito provavelmente, ele viu que ela estava ali morta, porque meio que por todas as investigações de como ele chegou lá e por onde ele poderia ter visto a mancha de sangue, que não era de vinho, era de sangue, ele teria visto ela também. E meio que o que ficou entendido foi que ele chegou lá, bateu na porta, viu o que estava acontecendo, viu que ela estava lá morta, ele entrou em desespero, voltou pro carro dele, percebeu que ele tinha deixado já as impressões digitais dele ali pela casa toda e fez algumas ligações pra galera dele, né, pra poder o povo dizer ele o que ele faz naquela situação toda. E toda a equipe dele que trabalhava com ele meio que disse pra ele sair fora, realmente ir pra essa festa, porque tava muito no começo da carreira dele, ele tava começando a fazer sucesso agora, ele ia ficar conhecido basicamente como essa pessoa que tá relacionada a esses crimes, e podia ter gente que achar que era ele, então, que ele que tinha cometido o assassinato e tudo mais, então ele acabou indo embora e não reportando nada, né? E uma dessas ligações que ele fez, uma das ex-namoradas do Danny Masterson, que é uma das vítimas dele, que era a namorada dele durante grande parte dos anos que ele tava fazendo Death the 70 Show, ela fala que ela ouviu uma conversa entre o Danny Masterson e o Ashton Kutcher falando dessa noite, quando ele ligou pra ele pra poder saber o que fazer. E o Danny meio que ajudou ele com toda a atitude dele, o que ele deveria, o que ele não deveria fazer. E quando saiu essas cartas de caráter, né, assinada pelo Ashton Kutcher e pela Mila Kunis, essa ex-namorada falou que ele era tão terrível quanto o mestre dele, se referindo ao Danny Masterson. Então, provavelmente ela sabe mais coisas do Ashton Kutcher. E lembrando que Ashton Kutcher é muito amiguinho de quem? Do P. Diddy, né? Que eu acho que todo mundo está entendendo o que é que tá acontecendo aí. Esse demônio da indústria da música. Então, eu acho que o Ashton Kutcher pode não ser essa pessoa muito boa, né, que anda aí nessa terra. Além disso tudo, tem vários vídeos que deixam todo mundo muito desconfortável ao assistir, porque a Mila Kunis, ela entrou no Death the 70 Show, ela mentiu pra produção, dizendo que ela era maior de idade, mas ela tinha 14 anos. E quando ela entrou na série, ela era namorada do Michael. Inclusive, a Jack, ela namorou com todos, né? Ela era a menininha que namorava com todos. E tem vários vídeos de entrevistas desses atores que eram maiores de idade, falando o quanto ela era gostosa, maravilhosa, o quanto foi muito bom beijar e namorar com a Jack, que era uma menina de 14 anos. Né? Inclusive o Danny e o Ashton Kutcher fizeram uma aposta de $20 que o Danny apostou com ele pra ele botar a língua dele no primeiro beijo da Mila Kunis com o Ashton Kutcher na cena lá que o Michael e a Jack tinham que se beijar, que inclusive foi o primeiro beijo da Mila Kunis na vida dela. Jovem é uma desgraça. Agora, jovem de caráter ruim, que a gente descobre depois, são pessoas de caráter ruim, dá uma raiva, né? Eu acho. E pra finalizar, a gente pode falar sobre Euphoria. Euphoria foi um novo estouro da HBO, né? Depois de Game of Thrones, eu acho que muita gente ficou órfã de séries que podia assistir todo mundo junto, porque Game of Thrones meio que trazia isso, de todo mundo se juntar pra no domingo assistir Game of Thrones, e quando Euphoria lançou, pelo menos nos Estados Unidos, isso virou meio que uma cultura também dos jovens se juntarem no domingo pra poder assistir Euphoria. Então foi uma série gigante que eu assisti as 2 primeiras temporadas e eu gosto muito, eu adoro. E assisti os episódios especiais também, adoro todos do elenco. E na verdade o elenco não é muito problemático, tirando o Jacob Elord, que eu não gosto muito dele porque ele faz uns comentários desnecessários, tipo, de que ele quer ser um ator muito cult, e ele, ai meu Deus, ele odeia que ele participou de Barraca do Beijo, enfim, eu não gosto dele. Mas assim, ele não fez nada de errado e até onde a gente saiba, ninguém do elenco fez nada errado, mas a gente pode comentar sobre esse bastidor um pouco tóxico e desesperador, porque tiveram algumas acusações aí. A série Euphoria basicamente fala de jovens problemáticos
jovens problemáticos que abusavam de substâncias químicas e, enfim, várias coisas. Pra mim, me lembra muito Skins, né, que é uma série com temas um pouco problemáticos com jovens. Mas eu gosto muito de Euphoria e eu gostava de Skins. E uma das acusações que a gente teve da série foi de alguns figurantes dos bastidores dizendo que as pessoas trabalhavam por muito tempo. Muitas das gravações eram tipo de madrugada e não davam comida direito pra eles, não tinham uma assessoria, não tinham um cuidado muito grande com essas pessoas, então o povo ficava por horas e horas ali sem poder ir no banheiro, sem poder comer direito, então parece que não era um local muito legal de poder ficar. E o que a gente teve nessa série, eu acho que a série é muito, muito conhecida porque foi o grande estouro da carreira de Zendaya, né? A Zendaya é uma atriz que começou na Disney Channel e que meio que já tinha uma certa fama por ser modelo, por ser cantora, por ter esse background aí da Disney. Mas ela começou a fazer papéis mais importantes assim na carreira dela a partir de Euphoria. E ela e o criador da série, o Sam Levinson, viraram grandes amigos. Inclusive, eles fizeram depois um filme juntos, se juntaram pra fazer um filme. Então, eles tinham uma época no início de Euphoria que eles estavam muito amiguinhos, best friends, viviam um na casa do outro, muito juntos mesmo. Mas já começa a ser meio estranho esse querido Sam Levinson. Já começa com um boato de que ele meio que tinha roubado o estilo cinematográfico de uma fotógrafa e filmmaker que é a Petra Collins. E meio que teve essa ideia aí de plágio, esse babado aí, esse boato que rolou de que ele tava plagiando ela. E ele deve ser uma pessoa que não gosta muito de mulheres, porque a gente teve um grande fracasso da HBO, que foi a série The Idol. A série do The Weeknd, né, que muita gente conhece como a série do The Weeknd, era uma série que era pra ter sido dirigida e produzida por uma diretora. A Amy Seymetz, ela já tinha começado, inclusive, a gravar a série, ficou um bom tempo gravando a série. Já tinha uns 4 episódios feitos e ela acabou sendo demitida porque o The Weeknd achou que não tava muito na vibe que ele queria, não era muito o que ele queria e acabaram refazendo a série toda com o Sam Levinson. Ele foi contratado para poder reescrever basicamente a série toda, o que acabou se tornando uma série extremamente machista, dito pelas pessoas. Eu não posso falar muito sobre porque eu não assisti, mas foram muitos boatos e muitas pessoas, muitas críticas ruins à série, de que era uma série que tava a fim de lacrar e que era uma série muito machista. Mas o que meio que a mídia decidiu falar sobre foi isso. E detalhe que muita gente fala que a série é uma série que o The Weeknd fez basicamente sobre a vida da Selena Gomez, porque é sobre uma cantora que tem problemas com saúde mental e a fama dela e tudo mais, e meio que parece muito com a história da Selena Gomez. E aí ele pegou a história da ex-namorada dele pra poder fazer uma série meio que vilanizando, deixando tudo muito problemático, e aí contratou um homem pra acabar com um trabalho que era pra ser feito nessa história, deixando um pouco mais de boas, e aí acabou sendo uma grande polêmica, assim, uma série de gosto duvidoso. Muita gente também julgava o Sam porque dizia que ele era obcecado por sexo e que ele queria botar muitas cenas com as personagens nuas e tudo mais, mas isso é só um boato que tem por aí, porque inclusive a Sydney Sweeney, que eu acho que é a atriz que mais aparece nua na série, veio à mídia pra poder realmente falar a favor dele, dizer que na verdade várias cenas que tinham, quando tinha alguma cena que ela se sentia desconfortável, ela falava com ele e ele tirava e trocava. Então assim, não sabendo se é só meio que raiva da internet com o Sam Levinson pra poder criar esses babados ou se é alguma coisa real. Mas uma coisa que é meio que certa é que a atriz, a Barbie Ferreira, que era a personagem que meio que explorava bastante o corpo dela, que era fora do padrão, né? Ela tinha a personagem da Cat era muito interessante. Eu acho que na segunda temporada ela podia ter sido uma das grandes protagonistas, mas as cenas dela foram diminuindo até que ela saiu da série. E meio que as pessoas falam que ela e o Sam Levinson não conseguiam bater muito com as ideias, né, do que seria legal ou não pra personagem dela, e ela acabou saindo da série. Não sabemos bem quem é problemático nessa história aí, mas foi ficando cada vez mais difícil da gente achar que ia ter uma terceira temporada, porque já estavam saindo todos esses comentários e todas essas acusações ao Sam Levinson na mídia, e aí aconteceu do nosso queridíssimo mesmo, porque eu adorava o personagem do Fesco, que era feito pelo Angus Cloud. Ele acabou tendo uma overdose acidental e indo de arrasta pra cima também, então meio que ficou muito difícil da gente ter uma terceira temporada, porque
tava começando a desenvolver um relacionamento do Fesco com a Lexi, que ia ser incrível, inclusive, e o final da segunda temporada é muito focada nele, no irmãozinho dele, então assim, provavelmente a terceira temporada ia ter muito dele, e aí teve que reescrever muita coisa, e nessa de reescrever muita coisa, o Sam Levinson estava um pouco ocupado com o The Idol, que ele acabou atrasando muito o roteiro dessa terceira temporada. E a Zendaya, ela começou a ser produtora executiva também da série. E no direito dela, né, porque além de ser uma produtora executiva, mas como uma atriz que meio que leva a série, porque tem muitos personagens muito interessantes, muitos atores incríveis em Euphoria, mas a gente sabe que a grande protagonista é a Rue, né, é a personagem da Zendaya. Ela ficou um pouco chateada com isso tudo, né, que ele não tava dando atenção à série, até porque ela tem um carinho muito grande pela série, e aí ela marcou uma reunião com os executivos da HBO pra falar, vem cá, por quem foi que permitiu a esse homem a fazer uma outra série enquanto ele tinha que estar entregando os roteiros da terceira temporada de Euphoria? E que PS, minha gente, a gente tem nesse elenco o Jacob Elord, a gente tem a Hunter Schafer, a gente tem o Colman Domingo, que inclusive foi indicado ao Oscar, a gente tem a Zendaya, a gente tem a Sydney Sweeney, a gente tem um monte de atores que estão, tipo assim, estourados, com agendas lotadas, então pra essa galera conseguir se juntar pra fazer essa nova temporada, que inclusive basicamente todos eles parecem que estavam muito animados pra fazer, menos o Jacob Elord, né, aparentemente pra ele voltar, tiveram que convencer o querido, porque ele é um chato. Pra conseguir juntar essa galera toda, não deve ter sido um trabalho muito fácil. E aí tinham conseguido já na agenda, eles iam começar as gravações em maio, março, e aí acabou tendo que adiar. A gente não teve gravação nenhuma. Tá dito aí que vai voltar as gravações aí em fevereiro do ano que vem e que vai sair a nova temporada em 2025, mas é meio que eu não sei se eu acredito não, porque aparentemente muito do que o Sam escreveu, a HBO e a Zendaya foi lá tirando, que eles não gostaram, e pra chegar a um consenso do que vai ser essa nova temporada, que vai ter que ter um time skip, vai ter que ter uma passagem de tempo muito grande, até porque como que eles iam conseguir dar continuidade àquela história, sendo que o ator que faz o Fesco morreu, eu não sei, então meio que não tinham o que fazer, e aí os executivos da HBO queriam resolver esse caso, fizeram uma reunião para poder o Sam e a Zendaya, que eram best friends, voltarem a ser best friends, e aparentemente não deu certo, piorou a situação toda, porque depois em entrevistas meio que o Sam Levinson deixou a entender de que a Zendaya tava com a agenda muito cheia e que seria muito problemático para ela voltar, então assim, acho que eles não voltaram a serem melhores amigos como eles eram antes. E o Sam Levinson teve também um outro grande problema assim na vida dele, que esse é realmente uma tragédia na vida dele, não foi alguma coisa pra gente duvidar do caráter dele ou pra ser o grande problemático da série, mas o Sam Levinson, ele meio que fazia a série e todos os projetos dele em parceria com o assistente dele, o produtor assistente dele, que era o Kevin Turing, que eles eram amigos por muito tempo e que eles sempre faziam projetos juntos, mas quando ele tava fazendo, o Sam Levinson tava fazendo The Idol, ele acabou sabendo que o Kevin tava fazendo uma produção com outro diretor, uma produção que ele não sabia sobre, e ele meio que levou isso como uma grande traição. E eles acabaram quebrando esse vínculo aí deles dois, de trabalharem juntos. E muita gente dizia que o Kevin era como se fosse o assopra do Mord, que é o Sam Levinson nos bastidores, né? Então, tipo, o Sam Levinson é dito como uma pessoa um pouco rude, um pouco agressiva demais, um pouco chata, e o Kevin era aquele queridão e que ajeitava tudo e que era muito fofinho com todo mundo, e acabou que eles não só terminaram essa parceria, que muitos dos amigos diziam que eles iam voltar em breve a se falar, eles sempre tinham essas briguinhas, então todo mundo acreditava que eles iam voltar a se falar, mas o Kevin Turing acabou tendo uma insuficiência cardíaca e indo de arrasta para cima, e isso tudo aconteceu enquanto eles estavam brigados, então acredito que não deve ter sido uma coisa muito legal pro Sam Levinson, por mais que aparentemente ele seja uma pessoa não muito legal, ninguém merece sofrer isso, perder um melhor amigo assim enquanto tava brigado, né, então bem triste, e acabou dando mais um probleminha pra galera de Euphoria, porque a Zendaya foi falar de novo com os executivos da HBO, porque já que ele perdeu o assistente dele, o que é que ele decidiu fazer? Botar a esposa dele como assistente dele. E aí a esposa dele parece uma pessoa também um pouco rude, e vamos lá.
ela não ia conseguir brigar muito com ele, nem cobrar muito as coisas dele, porque eles são casados, né? Dormem na mesma cama, então fica meio difícil assim. E a Zendaya foi falar com os executivos da HBO pra botar pelo menos mais alguns outros assistentes, que eles tenham voz também ali. E eu acho que o Sam Levinson não gostou muito disso. Então, onde a gente se encontra aí, nesses bastidores da série Euforia, é que a gente tem uma série que tá dita pra ser gravada em 2015 e lançada em 2015. Mas a gente não sabe de nada. Então foi isso, minha gente. Eu só queria trazer uns babados e um pouquinho sobre os bastidores obscuros dessas séries que eu adoro, que eu posso falar mais sobre cada uma delas se quiserem, ou trazer mais sobre outras séries ou filmes, enfim. Vocês deixam aí nos comentários o que é que vocês acham. Me diz se vocês gostam dessa série, me diz se vocês já sabiam de alguma coisa, ou se vocês têm alguma outra informação que vocês queiram comentar também sobre os bastidores dessas séries. Deixa aí nos comentários. Curte, se inscreve no canal, ativa o sininho lá pra poder ter notificação toda vez que tiver vídeo novo, porque quando eu boto um vídeo novo no YouTube é legal que nas primeiras horas tem engajamento, então se você ficar sabendo logo que Carol acabou de botar um vídeo, aí você vem e ajuda, aí curte, comenta, aí compartilha e tudo mais pra poder crescer o canal. Aí eu queria lembrar que eu tava com a meta de até o final do ano bater os 1.000 inscritos, e eu bati os 1.000 inscritos agora em outubro, então muito obrigada a todo mundo que ajudou, e vamos agora pra meta dos 2.000 inscritos. Não vou dizer até o final do ano, porque eu não vou conseguir 1.000 inscritos até o final do ano, né? Mas em rumo aos 2.000 inscritos em 2025, então se inscreve aí e curte e faz todas essas coisas aí que ajuda. E é isso aí, não deixe de deixar nos comentários também ideias de temas que vocês acham que ia ser legal trazer por aqui. É isso, até o próximo vídeo.